Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é segunda-feira, dia 18 de setembro, tá? Dia de Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Temos o jogo atrasado, né, contra o Grêmio. Finalmente aí chegou esse jogo, né, que era uma desculpa da nossa comissão técnica e tudo mais. Não, mas o Corinthians tá ali, tem um jogo atrasado e tal. Hoje é o grande dia. Tá? Hoje a gente precisa dos 3 pontos para ajudar dentro da tabela do Brasileirão e também para gerar confiança para a decisão da Sul-Americana na semana que vem. Certo, rapaziada? Então, peço que vocês me acompanhem pelas redes sociais, tá? O John estará presente aí na Neoquímica Arena hoje, certo? Contra o Grêmio aí, jogo importante pra gente. E vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, rapaziada, já aproveito para apresentar para vocês a iBet.com, tá? Nossa parceira aqui do canal John do Timão. Hoje temos jogos aí do Campeonato Brasileiro, né? Como já falei, tem Corinthians e Grêmio. Temos o jogo também Bahia e Santos, certo? E o John já fez a aposta dele, tá? Coloquei aí na vitória do Bahia e o Corinthians empate ou vitória, tá? Então aproveitem aí, as odds estão bacanas. O John aí já deu 2,34, vai mais do que dobrar, tá? Aproveitem as melhores odds do mercado com a iBet e temos bônus exclusivos para novos membros, tá? Então entrem aqui pelo link do John que vai estar na descrição e no comentário fixado. Aproveitem e façam a aposta de vocês aí nas partidas de hoje. Certo, rapaziada? Vamos pra cima. iBet.com, a sua casa de apostas. Essa rodada, tá? Esse jogo, na verdade, é da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? O jogo acontece aí às 9 horas da noite, entre Corinthians e Grêmio, certo? Temos o retorno dos titulares, né? Dos titulares, jogadores aí que foram poupados da partida contra o Fortaleza fora de casa, certo? O Corinthians atualmente é o 14º colocado, 26 pontos, 5 pontos acima da zona do rebaixamento. Então uma vitória hoje dá um respiro a mais para o Corinthians, colocaria o Corinthians a 8 pontos aí da zona do rebaixamento, a gente subiria um pouco na tabela. É de extrema importância uma vitória na noite de hoje, tá? Nosso adversário é o Grêmio, 3º colocado no Brasileirão com 39 pontos, tá? E que vem buscando aí encostar no Palmeiras e também no Botafogo, certo? Transmissão da partida de hoje pelo Premier, vai passar aí na TV fechada, tá? E a provável escalação do Corinthians deve ser a seguinte, tá? Cássio, Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Fábio Santos, Moscardo, Maicon e Renato Augusto, Rojas, Pedro e Yuri Alberto. Tá? O Pedro ganhando aí, provavelmente ganhando uma oportunidade, tá? Do lado esquerdo, no lugar do Wesley, né? Tendo em vista aí a última atuação dele. Temos alguns desfalques, tá? O Gil e o Bruno Mendes estão suspensos, tomaram o 3º amarelo, cumprem a suspensão hoje. Giovani lesão, Rony lesão, Paulinho lesão, tá? E o problema que temos, na verdade, na lista dos relacionados, são sobre os zagueiros, tá? Como eu falei, do Gil e do Bruno Mendes estão suspensos, Caetano e Veríssimo vão pro jogo. Quem que tem pro banco? João Pedro, um jogador do nosso sub-20, tá? Que teve algumas oportunidades aí treinando com o time profissional, tá? Com o time principal, mas é um jogador jovem, um jogador inexperiente e tudo mais. O Corinthians vai hoje a campo com apenas 3 zagueiros relacionados, tá? Esse é o planejamento da nossa comissão técnica e principalmente da nossa diretoria, que sabe da deficiência do nosso elenco, sabe da necessidade e, como a gente já vem acompanhando aí, não está nem aí. E eu quero saber, rapaziada, qual é o palpite de vocês para o jogo de logo mais entre Corinthians e Grêmio lá na Neoquímica Arena pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, rapaziada? E aí, falando um pouco sobre o Luxemburgo, hoje é um jogo extremamente importante, tá? Tendo em vista aí os últimos desempenhos da nossa equipe, as últimas declarações, né? As coletivas de imprensa do Luxemburgo. Eu já falei para vocês um monte de vezes que eu não aguento mais. A minha avaliação sobre o trabalho do Luxemburgo, vocês já sabem. Só que
Não sou eu que tomo a decisão. É o Duílio, é o Alessandro, e eles estão extremamente contentes com o trabalho do Luxemburgo, tá? E aí, hoje, temos uma prova de fogo para o trabalho do Luxemburgo, tá? Estão colocando aí meio que um jogo decisivo para a sequência ou não do Luxemburgo no cargo do Corinthians. E aí a gente volta para aquilo, da questão resultadista. Se vence o Grêmio, não, beleza, ganhou o respiro, segue no Corinthians. Ah, se perde, se empata, pô, não presta mesmo, não tem uma... Vocês não estão fazendo uma análise do trabalho inteiro do Luxemburgo? E aí a pergunta nesse caso é pro Duílio, pro Alessandro. Ontem eu vi até uma fala do Mauro César, tá? Que repercutiu e tudo mais, ele falou, ó, essa frase tem que ficar marcada na história. A situação é dramática, é difícil imaginar o Corinthians em uma final com um técnico nada preocupado com a derrota. Isso é uma loucura, tá? Quando, após o jogo contra o Fortaleza, o Luxemburgo disse que não está preocupado com a derrota. Não posso estar preocupado com a derrota. Pô, se você não está preocupado com a derrota, você vai estar preocupado com o quê? Qual a sua preocupação hoje no Corinthians? Se não, com a sequência que o time vem vivendo. De, por exemplo, quando foi a última vitória do Corinthians? Vitória. Então, se você não está preocupado com a derrota, com o que você está preocupado? Porque com a vitória não pode ser. Uma vez que o time não vence desde o dia 22/8, praticamente um mês atrás, foi a vitória aí contra o Estudiantes, com o que você está preocupado? Tivemos aí o empate com o Goiás, a derrota para o Estudiantes mais a classificação, o empate com o Palmeiras e agora a derrota para o Fortaleza. Tivemos uma data FIFA, certo? 3 empates e uma derrota. E aí? Com o que você está preocupado? Isso, que antes dessa vitória contra o Estudiantes, já tivemos também um empate com o Cruzeiro e a derrota para o São Paulo. A última vitória do Corinthians no Brasileirão, tá? No Brasileirão, foi contra o Coritiba, dia 13/8. Vencemos o Coritiba, aí tivemos o empate com o Cruzeiro, o empate com o Goiás, o empate com o Palmeiras e a vitória e a derrota em cima do Fortaleza, tá? 4 jogos que o Corinthians não vence no Brasileirão. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: em qual desses jogos que o Corinthians jogou melhor? Qual desses jogos que o Corinthians criou um monte de chance e aí acabou empatando? Que a gente fala, pô, pelo menos jogou bem. Nenhum. E o nosso treinador não está nada preocupado com a derrota. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, recebemos aí a informação que o Santos, tá, está interessado aí na contratação do treinador Fábio Carille, tá? Ex-treinador do Corinthians e ex-treinador do Santos também, tá? O Carille já comandou o Santos, não lembro o ano exatamente aqui, vou até pesquisar para vocês. O Carille já comandou o Santos, certo? Num dos retornos dele aí ao futebol brasileiro, tá? Em 2021 para 2022. Comandou o Santos, depois foi no Atlético Paranaense e aí veio para o futebol japonês, tá? Ele está aí no futebol japonês já há algum tempo. E aí o Wagner Frederico, tá, informou no canal dele do YouTube que o Santos está negociando com o Carille, tá? Está tentando fazer essa proposta. Qual que é o problema? O Carille tem contrato com o clube japonês até o fim do ano que vem. Então teria que pagar a multa dele, contratar o Carille e tudo mais, tá? Então existe essa negociação hoje com o Santos e o Fábio Carille e eu quero saber a opinião de vocês. Por que eu trago essa informação? A gente vive hoje uma indefinição no Corinthians, certo? A qualquer momento o Luxemburgo pode cair, como a qualquer momento ele pode seguir até o fim da temporada, tá? Fica essa indefinição. E aí a gente vai acompanhando o mercado de treinadores. Por quê? Se bate uma luz no Duílio e ele fala, meu Deus do céu, o trabalho do Luxemburgo é ruim, né? Vou demitir, vou atrás de um treinador. Temos que ter opções, tá? E a gente já conhece o Duílio e o Alessandro no quesito preguiça. No quesito falta de vontade de buscar um treinador no mercado, tá? Então ele vai na opção mais simples, mais básica. E normalmente, na pior opção,
para a contratação de um treinador, tá? Então o Fábio Carille nesse momento negocia com o Santos, que a gente já vê aí, já tem um termômetro sobre uma possível negociação com o Carille. Nem acho que ele retorne para o Santos agora e nem para o Corinthians esse ano, tá? Se ele retornar para o futebol brasileiro, creio que seja para 2024 e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, ontem tivemos vamos colocar aí uma reunião, um comício, um encontro, tá, entre os apoiadores do candidato à presidência do Corinthians, André Negão. Ponto importante. 3 chapas já haviam declarado apoio ao André Negão e 8 haviam declarado apoio ao Augusto Melo. Então tava 8-3. Uma chapa tinha falado que não iria declarar apoio, certo? São 15 chapas. 8 estavam com o Augusto Melo. Uma falou que não iria declarar. 3 estavam com o André Negão e faltavam outras 3. E aí, nesse encontro de ontem, essas 3 chapas formalizaram o apoio ao André Negão, tá? Vou até pegar o texto aqui que ele postou. Ele falou o seguinte, ó. Hoje vivemos uma noite muito especial, uma noite de união a favor da nossa maior paixão, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Ao lado dos presidentes Duílio Monteiro Alves e André Sanches, sacramentamos a coalizão de 6 chapas à candidatura do André Negão, presidente. Aí falaram lá o número das chapas, não sei o que, está decolando, rumo à vitória. Ele agradeceu a todos que compareceram à reunião, disse que também queria agradecer aos presidentes Mário Gobi e Roberto de Andrade que não puderam comparecer ao evento e que caminham juntos até o dia 25 de novembro para o bem do Corinthians. Então hoje a gente tem a seguinte situação. 8 chapas apoiam o Augusto Melo, 8 chapas apoiam o André Negão e uma chapa não declarou apoio para nenhum dos dois. Qual que é o ponto? Uma das chapas que apoiam o André Negão é uma das chapas mais numerosas que temos no Conselho do Corinthians, certo? E mais, tem a chapa 88, tá? Que é a chapa União, que alguns membros já disseram que não concordam com a decisão da chapa e que não vão seguir a orientação, que devem, ao invés de votar no Augusto Melo, vão votar no André Negão. Então, dentro da própria chapa que apoia o Augusto Melo, publicamente, temos membros que irão votar no André Negão. E eu confesso para vocês, até semana passada, tava nesse 8-3 aí de chapas, e as outras 3 aí ficavam para um lado, para o outro, vai aqui, vai ali. Falei, pô, se mais uma ou 2 fecharem com o Augusto Melo, tranquilo. As 3 fecharam com o André Negão. E a gente vê, por exemplo, um movimento do Duílio, agora do André Sanches, Mário Gobi, Roberto, todo mundo indo de encontro ao André Negão para apoiarem esse candidato para a presidência do Corinthians. Se na semana passada eu estava tranquilo e tal, hoje eu confesso para vocês, não estou mais. Tá? Há praticamente aí 2 meses das eleições, estou com medo. Estou com medo de que o André Negão possa assumir a presidência do Corinthians, tá? Com esse movimento agora de mais 3 chapas, com essa quebra de algumas chapas que estão apoiando o Augusto Melo, me dá medo, me dá receio do futuro. E aí um ponto que a gente tem que falar. O que esse pessoal tem na cabeça que para e fala, não, vou apoiar esse modelo de gestão, essa sequência de gestão que vem acabando com o clube. É a melhor ideia que eles tiveram. É difícil pra mim, viu? É difícil de gerir essa informação, mas eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir pra quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like pra fortalecer. Rapaziada, ontem tivemos o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, né? O John não assistiu o jogo, mas viu os comentários depois da partida, né? A torcida do Flamengo vaiou o presidente, vaiou o Gabigol, né? Pela atuação do time e tudo mais, pelo que eu vi, o time do Flamengo não jogou nada. E aí volta
a discussão sobre a saída ou não do Gabigol da equipe do Flamengo. E é algo que eu já venho acompanhando há algum tempo, tá? Nos últimos meses, inclusive. Essa relação Flamengo e Gabigol tá... Toda hora sai faísca. Toda hora. Certo? E aí volta à tona a discussão se o Gabigol sairia ou não do Flamengo. E mais uma vez, ele vira uma opção pro Corinthians. Porque o próprio Gabigol já disse, ó, eu combinaria muito bem com o Corinthians. Isso é um fato, é um jogador que dentro do futebol brasileiro é acima da média, faz muitos gols, mas hoje a situação dele no Flamengo é complicada. Tá? Não está no melhor nível dele, a torcida cobra, o time do Flamengo perdeu muitos títulos e obviamente vai cair nos ídolos, no pessoal que são referência no elenco. E ele é um desses, tá? Ele que vai ser cobrado. Então essa situação aí dele com o Flamengo vem saindo faísca, vem batendo de frente muitas vezes. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês aceitariam o Gabigol no Corinthians para 2024? Comente aqui embaixo sim ou não. Certo, rapaziada? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!